Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no texto de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Hoje a gente finaliza a série de sermões, o Sermão do Monte, né? Foram 26 domingos. Pensei que seria menos, mas 26 domingos que a gente esteve junto. 26 domingos assim, né? De Sermão do Monte, que foi mais porque a gente estava intercalando aí. Mateus 7, 24 até o 29 a gente vai ler, certo? E antes que você fechasse seus olhos, deixe sua Bíblia aberta aí, feche seus olhos, vamos orar. Deus, nós te agradecemos por essa manhã, Pai. Te agradecemos por cada irmão nosso que está aqui reunido. Te agradecemos pela oportunidade de nos reencontrar, pela oportunidade de cada vínculo aqui, Senhor. Pela oportunidade do Teu Espírito Santo, Senhor, operar em nossas vidas, através desse momento que é único na nossa semana, que é o ápice da nossa semana, Senhor. O dia que nos reunimos como Teu povo, para Te adorar, para Te glorificar, para nos render, Senhor, diante de Ti, também em contrição pelos nossos pecados, e também para escutar a Tua voz, Pai. Queremos escutar a Tua palavra, Deus, através das Tuas Escrituras. Tanto nós que estamos aqui nos reunindo, Senhor, nesse momento, como também o momento com crianças que a gente tem na nossa salinha, Pai, que a gente possa ser edificado pela Tua palavra, em cada atividade, em cada palavra, em cada exemplo, Senhor, trazido. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa nos iluminar, Pai. Que o Senhor possa trazer clareza, Senhor, às nossas vidas, firma os nossos pés, nos fundamenta, Senhor, num lugar seguro que é em Ti, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, nessa manhã. Que o Senhor nos abençoe. Nós precisamos, Senhor, do Teu apoio, da Tua bênção, Senhor, da Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus nós te oramos, te agradecemos. Amém. Bem, gente, diz assim a palavra do Senhor: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. No entanto, quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como o insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Ela caiu e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões ficaram maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Amém? Estou muito feliz, gente. A gente compartilhou essa semana no Diáspora. Eu compartilhei aqui no Diáspora aqui da Vila, né? E depois de a gente terminar o nosso estudo ali, a gente conversou sobre como essa série de sermão, como nos relacionar de maneira mais profunda aí, né? Pelo menos em dois momentos da semana, de formas diferentes, a gente estava se relacionando com as palavras do Senhor nessa parte do Evangelho de Mateus, do Evangelho segundo Mateus, e como Deus nos transformou, assim, transformou a nossa mentalidade através de cada palavra de Jesus, através de cada ensinamento, através de cada pancada que a gente leva no Sermão do Monte, né? E eu compartilhava com o pessoal aqui na terça-feira o quanto foi especial para mim, desde o tempo que eu estou na local e mais ainda desde o tempo que eu tenho de fé. Deus transformou muitas coisas na minha vida, assim, percepções com relação à nossa fé, com relação aos relacionamentos. Deus transformou muito a minha vida no decorrer dessa caminhada, desse sermão. Então, para além de um sermão que a gente pastoralmente entendia ser atual, relevante para o nosso momento como comunidade de fé, foi também especial e relevante para a minha vida, que sou o primeiro, né? Quando eu chego aqui para pregar sobre isso,
eu já tenho estudado, já tenho sido confrontado por Jesus, né? Antes disso. Então, para mim, na minha casa, nas minhas relações, naquilo que eu faço, e como o Israel estava orando aqui, naquilo que eu poderia fazer e não estou fazendo, foi uma transformação drástica na minha vida. Só eu sei assim, o quanto Deus me confrontou, e eu espero assim, de verdade, que Deus tenha trazido bons momentos de amadurecimento de fé durante essa série. Eu sei que boa parte das pessoas não acompanhou todos os domingos, né? A gente tentou fazer com que isso não dependesse um domingo do outro, para que você se situasse ali na série, sempre trazendo um resumo, sempre trazendo ali um contexto. Mas eu te convido, o áudio não está muito bom, né? Porque a gente ainda não tem tanto equipamento assim, as meninas se esforçam aí para gravar. Também não tem todos os episódios da série, mas vá lá no YouTube, no Spotify, revisite. De alguma forma tem sido uma ferramenta. Às vezes assim, em algum discipulado, alguma coisa assim, eu tenho indicado, eu preguei sobre isso daqui que faltou, vai lá, assiste aqui, que vai ser massa. E a gente tem escutado o testemunho, como Deus tem falado aos nossos corações através dessa série. Não por causa de mim, mas porque a palavra do Senhor é de verdade relevante para as nossas vidas, certo? Então, a gente chega nesse último episódio, aqui, nesse último sermão da série do Sermão do Monte, já tendo tido contato sobre muitas coisas, né? Jesus falou sobre os relacionamentos, falou sobre o acolhimento das pessoas que são esquecidas pelos outros, falou sobre justiça, falou sobre uma justiça que excede, né, a justiça dos fariseus. Ele nos chama para um lugar que é muito mais seleto, não mais flexível demais ou relativo demais, não. Pelo contrário, ele nos traz uma responsabilidade muito maior do que aquilo que a gente imagina ser a responsabilidade de alguém que se diz cristão, né? Quando a gente chega aqui, não é apenas mais uma parte do Sermão do Monte, desse texto que a gente leu, mas é um fechamento bem sério aqui que Jesus está fazendo. Como eu falei na semana passada, a gente podia ter um bloco único aqui, né? Mas era muita coisa para se falar. Então, o sermão da semana passada, o texto que a gente aplicou na semana passada, e esse texto é basicamente o mesmo texto, né? São aplicações diferentes, mas é basicamente o mesmo sentido, a mesma linha de raciocínio ali. Então, há uma continuidade muito grande dos versículos anteriores para esses versículos que a gente leu, certo? Então, se depois você puder ler, vai fazer muito sentido, vai ser muito importante para você. Como Jesus fecha o Sermão do Monte aqui, como Jesus faz esse encerramento, não apenas com uma oração, não apenas com uma bênção, não apenas como algo assim de finalização, ou sem muita importância, ou apenas como um rito. Não, ele nos traz aqui uma imagem que nos leva a um lugar de decisão. Se tem uma coisa que Jesus nos faz sentir ao ler esse texto com atenção, é necessário, depois de toda essa caminhada no Sermão do Monte, é necessário decidir. Não se pode ficar em cima do muro, não se pode estar um pé lá e um pé cá, né? A gente já escutou muito, talvez você já tenha escutado muito essa expressão, né? Do crente Raimundo, né? Um pé da igreja, outro no mundo. A gente não pode estar assim, dividido entre dois pensamentos, não. Escutar sobre esse reino, escutar sobre esse evangelho, esse verdadeiro evangelho que impacta as nossas vidas, nos leva a esse lugar de decisão. Então, depois de ensinar sobre justiça, piedade, falar sobre dinheiro, sobre discernimento, né, sobre os nossos relacionamentos, ele nos conduz aqui a uma pergunta que ela não dá para escapar, né? Não dá para escapar dessa pergunta. O que é que nós vamos fazer com tudo isso? Isso não pode ser apenas conhecimento que a gente acumula, não pode ser apenas aquela palavra que nos pega assim e fala assim: nossa, como Jesus é lindo nos seus ensinamentos. Por muitas vezes, geralmente quando você vai evangelizar ou falar de Jesus para qualquer um senhor ou uma senhora, ou alguém que até já foi cristão ou tem algum contato com a fé, é comum a gente escutar alguém falar assim: eu amo escutar a palavra de Deus, né? Eu amo, é muito bonito, isso traz uma paz para o nosso coração. E o que Jesus está fazendo aqui é basicamente falar assim: beleza, é bonito, é de se admirar,
é massa, é diferente do que vocês estão acostumados a escutar aí dos mestres da lei? É. Mas isso não pode parar apenas na admiração. Isso não pode parar apenas no... Agora eu sei um pouco mais. Agora eu conheço um pouco mais até do que outras pessoas, talvez. Eu consegui enxergar o Evangelho de forma diferente. Não pode parar aí. Ele nos convida a automaticamente, é meio que uma resposta assim, é uma reação que a gente precisa ter a esse impacto da graça que invade as nossas vidas pelas palavras de Jesus. A parábola que a gente leu aqui, ela é um conto simples, mas é algo que desconcerta as nossas vidas. Nos faz olhar para nós mesmos, nos faz olhar para o que nós temos feito diante daquilo que nós temos recebido do nosso Senhor. Então, a gente vai ter aqui 2 casas, 2 fundamentos, mas a mesma tempestade. A mesma tempestade que chega para um, chega para outro. A mesma tempestade que chega para a casa que foi fundamentada sobre a rocha, é a mesma que chega para a casa que foi mal construída, né? Mal pensada, mal fundamentada. Então, o texto ele nos apresenta um processo aqui, um problema que atravessa gerações e gerações, que é: ouvir Jesus não é o mesmo que viver sob a sua palavra. A gente consegue ouvir domingo após domingo, ter momentos bons em que a gente chega aqui, abre as escrituras e acha bonito, como esse senhorzinho e essa senhora que eu acabei de citar o exemplo que a gente encontra. Às vezes a gente é assim também. A gente chega no domingo, a gente canta louvores que tocam o nosso coração, a gente se sente bem, e isso tudo está tranquilo, não é errado. Mas quando a gente para aí, a gente corre o risco de cair nesse problema que o texto está acusando aqui, nesse problema que o texto está contando. A tentação de ouvir Jesus, achar bonitas suas palavras, mas isso não fazer diferença na sua vida, isso não transformar e não causar um movimento a partir desse encontro do Evangelho do Senhor com as nossas vidas, certo? Então é basicamente sobre isso que a gente vai abordar no sermão de hoje. Vou procurar, eu acredito que eu vou conseguir ser breve hoje, certo? Até pelo tempo, mas eu acredito que eu vou conseguir ser breve aqui. Porque a gente olha aqui para esse sermão, a gente encontra esse problema, né? Quando ouvir não se transforma numa obediência prática. Eu ouço, mas não obedeço. Eu sei o que é certo e o que é errado, eu sei o caminho que eu devo seguir, eu escuto isso todo dia, mas não coloco em prática, não obedeço. Isso se torna tão vazio quanto os ensinamentos que os mestres da lei passavam ali. Jesus começa destacando aqui que algo sempre passa desapercebido, né? Esses 2 homens que ouvem suas palavras, nenhum deles rejeita o ensino, nenhum deles está distante dessa mensagem. O problema não é a ignorância espiritual aqui, né? Os 2 constroem casas, os 2 são comparados a pessoas que escutam o ensino. Eles estão perto da mensagem. Nós podemos estar perto desse ensino, perto da mensagem. Nós podemos nos dizer cristãos e mesmo assim estar caídos nesse problema. Porque o problema aqui não é a ignorância espiritual, mas é a resposta que a gente tem dado, que às vezes é uma resposta inadequada. A palavra é recebida, mas ela não se torna fundamento. Eu tenho todo o material ali da construção, né? Todo o material da obra para fundamentar a casa ali e tal, tudo mais, mas não construo. E aí? Não adianta de nada. Então as multidões ali que estavam cercando Jesus, elas estavam acostumadas com esse tipo de mestre, né? que os textos citam aí, porque eles ficam maravilhados com Jesus, porque eles estavam acostumados a escutar os ensinos dos mestres da lei da sua época. Quando eles veem Jesus ensinando com tanta autoridade, eles ficam surpresos. O final do texto aqui vai mostrar isso para a gente. Eles, diante de Jesus, ficam maravilhados com a autoridade do seu ensino. Algo é diferente em Jesus, algo chama a atenção deles. O risco aqui, porém, era substituir a obediência por admiração. A fé podia ser correta no discurso e intensa na aparência, mas não suficientemente profunda para sustentar a vida quando viesse o abalo. É interessante isso aqui, a gente prestar atenção bem nessa situação, porque a nossa fé ela vai ser testada. Em algum momento a gente vai
receber na nossa porta essa tempestade, o transbordar dos rios. A gente vai encontrar momentos de dificuldade na nossa vida. E esse não é necessariamente o melhor momento de a gente ir lá correr e fundamentar bem nossa casa. Não. A gente precisa se antecipar a isso. A gente precisa cultivar uma vida, uma relação com o Senhor de obediência. De alguém que ouve as palavras e obedece. Ouve as palavras e obedece. Não é algo que pode ser separado. Por mais que a gente tente, às vezes até consiga, né? Mas isso é uma mentira, na verdade. Porque quando a gente ouve e não obedece, quando a gente pensa que está conseguindo separar essas duas coisas, na verdade a gente está se sabotando, né? Porque isso não tem efeito prático, é apenas areia, o nosso fundamento que a gente está construindo, que a gente está alicerçando nossas casas. Então, o risco, esse risco de ouvir, se admirar e tudo isso e não adiantar de nada, ele é presente nas nossas vidas. Nós podemos ouvir sermões, concordar com o ensino, isso até nos emocionar, essa palavra até nos emocionar, mas sem permitir que ela reorganize as nossas vidas, as nossas decisões concretas. Eu estava escutando ontem um vídeo, o Thiago vai me compreender a minha referência, sobre o cara que não é cristão comentando sobre a volta da banda do Rodolfo, né? E aí ele fala sobre a falsa expectativa que as pessoas estão tendo de um Rodolfo Abrantes. Oi? Não, eu não lembro o nome dele. É o Sarmani, crítico, ele está entendendo outra coisa. Ele estava falando sobre isso, falando que as pessoas às vezes têm uma falsa expectativa que não, o Rodolfo vai voltar. O Rodolfo não é uma banda cristã, né? Então vai haver um momento que o Rodolfo vai voltar a cantar no Raimundos. Então a galera movimentando a internet e tal, e ele falando assim, isso não significa que o Rodolfo está sendo incoerente, ele está voltando com a banda, mas que não rompe com os princípios dele. Sempre no Rodox tinha essa visão clara, né, sobre a fé dele. Então a gente não pode achar, né, que a vida dele, 20 anos depois, de toda uma fundamentação aí, né, cristã na vida dele, ele vai de repente querer abandonar tudo isso, né? Porque eu vi nas palavras daquele cara que não é crente um reconhecimento de que o evangelho impactou de verdade a vida do Rodolfo, a ponto de isso estar tão visível, as decisões, a mudança de vida dele ficou tão evidente que as pessoas que nem entendem o evangelho muitas vezes conseguem enxergar isso, conseguem olhar e falar assim, não, velho, não está sendo incoerente não, ele está voltando a cantar músicas que ele cantava antes, no começo da fé, mas ele não está abandonando a fé, ele só está aprendendo a conciliar essas coisas e está tudo bem. Então, o evangelho impacta nossas vidas, ele precisa impactar as nossas vidas, e as pessoas em algum momento vão enxergar isso. É um movimento natural, não é um movimento que precisa ser forçado. Eu não preciso mostrar para as pessoas que agora eu sou cristão, não. As pessoas vão ver isso naturalmente nas nossas atitudes, na justiça que nós exercemos, na forma com que nós nos relacionamos com os outros, nos nossos atos de misericórdia. As pessoas vão enxergar, através do nosso testemunho, nós vamos mostrar quem é o Deus que nós estamos servindo, entendeu? Então, há uma necessidade de que haja uma mudança concreta nas nossas vidas. Nosso planejar, as nossas atitudes, as nossas decisões importantes precisam estar ali regada por essa graça que nos alcançou em algum momento da nossa caminhada. Então, Jesus mostra aqui que ouvir não é o critério final para a gente. Não pode ser o critério final para a gente. Não podemos só ouvir. Sem obediência, a fé permanece superficial. Ela permanece aqui, no raso. Não há profundidade. Então Jesus nos traz, diante desse problema, ele nos oferece uma solução, não uma solução técnica, né? Que nem normalmente os fariseus ofereciam. Não é, faça isso, faça aquilo, sua vida vai melhorar. Não é algo técnico, robótico, burocrático que a gente pode fazer. Não é um esforço moral mais intenso. Vá aqui e ore essa semana todinha que a sua vida vai se transformar. Não é isso que Jesus nos oferece. Ele aponta para um fundamento aqui que é bem diferente do que as pessoas estavam acostumadas. A solução não está em ouvir melhor, mas em submeter a sua vida toda à palavra do Senhor.
confiando na autoridade de quem fala. A graça aqui, ela se manifesta quando a palavra de Cristo deixa de ser apenas um ensinamento e se torna o alicerce da nossa vida. Como é que ela se torna o alicerce? Através da obediência. Obedecer é alicerçar da forma correta. Obedecer é confiar em Cristo, confiar que como diz aquela música eu estou bem nostálgico, né? Aquela música do pregador Lu, né? As dores desse mundo nós já podemos suportar, né? As guerras, as aflições, tudo eu já posso suportar. Por quê? Porque o meu fundamento está em Cristo. Então os tempos mudam, as pessoas passam, os trabalhos passam, as condições difíceis ou alegres da nossa vida passam, mas o nosso fundamento está firme. Isso não muda. Isso não muda, porque nós estamos fundamentados em Cristo e nós confiamos nisso. Sabe quando você contrata, sei lá, alguém especialista para construir uma casa, que você sabe que a pessoa faz um bom trabalho, né? Que é um profissional que foi recomendado e tal, e quando vem assim os momentos da casa ser testada, da obra ser testada, não foi assim na minha casa, mas quando chega esse momento, você está confiante, né? Pode chover, cair um mundo d'água, você está ali, dorme tranquilamente, né? É diferente quando você não contrata um bom profissional e aí você tem que sofrer com as goteiras no seu teto novo, né? Nada que não esteja acontecendo lá em casa, né? Mas é isso, gente. Então, a gente precisa confiar naquele que fez essa grande obra nas nossas vidas. Porque se não for assim, de nada vale. Na verdade, a gente não encontrou o Cristo de verdade. Certo? A graça, ela começa com quem Jesus é. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer atitude, antes de qualquer esforço moral, a graça é reconhecer quem Jesus é. Jesus não diz apenas aqui, quem ouve as minhas palavras, porque as duas pessoas que fundamentaram suas casas aqui, de formas diferentes, ouviram as palavras, mas é quem ouve as minhas palavras, não é quem ouve palavras, né, mas quem ouve as minhas palavras. Ele se coloca no centro da resposta aqui. Ele se coloca no centro dessa resposta que é exigida. A sua autoridade, ela não é emprestada nem explicada por tradição. Não. É em Jesus. A autoridade para transformar as nossas vidas, para fundamentar as nossas vidas e nos trazer confiança verdadeira está na pessoa de Jesus. Submeter a palavra de Jesus é reconhecer que Ele tem autoridade suficiente para sustentar a vida inteira da sua igreja, do seu povo, dos seus filhos. Então, a gente fala assim, eu confio em Jesus, 2 minutos depois a gente está desesperado. Não é assim, velho. A gente é assim, a gente é pecador. Mas o convite é, confia no Senhor, confia em quem nos salvou, é Ele quem nos salvou. O segundo movimento aqui que a gente enxerga é que a graça, ela não remove a tempestade, né? Má notícia para vocês, né? Má notícia para nós. A graça não remove a tempestade, mas ela nos sustenta nessa tempestade. Nem sempre vai ser assim. Jesus tirou aqui, me livrou de passar por isso, né? É bom, né, quando Deus nos livra de passar por algumas situações. É muito bom isso. Mas nem sempre isso vai acontecer. A verdade é que Ele não nos livra sempre dessa tempestade, essa graça, mas ela nos sustenta. As duas casas enfrentavam a mesma chuva, os mesmos ventos, os mesmos rios. A diferença não é no cenário, mas no alicerce em que elas estavam fundamentadas. Percebam que todo o movimento do texto é para o fundamento. Todo o movimento do texto não é para o que está sendo construído, não é para o que está em cima, mas é para o que está fundamentando, sustentando. Jesus, Ele não promete uma vida sem crises, mas uma vida que permanece quando ela chega. A graça, ela se manifesta não na ausência do sofrimento, mas na firmeza que resiste ao colapso. Então, nós precisamos estar firmes no Senhor. Firmes, é Ele que nos sustenta no meio da tempestade. Nós precisamos confiar nisso. E por último, a graça, ela se revela na permanência. Construir sobre a rocha não significa perfeição, mas orientação. É uma vida que, mesmo falhando, retorna a palavra como referência fiel. Nós temos essa referência que nós podemos confiar. Nós temos essa referência que as nossas percepções nos enganam, mas essa palavra do Senhor não. Ela não falha.
ela é um firme fundamento que nós podemos confiar, e a história prova isso. A igreja passou por transformações, os tempos, a sociedade passaram por transformações, mas a palavra do Senhor, ela está firme, continua. Sempre que nós precisamos, rever algumas coisas nas nossas vidas, o melhor movimento é voltar às Escrituras, voltar à palavra, entender aquilo que a palavra nos guia. Então a graça, ela se revela nessa permanência, na permanência, a obediência e a submissão à palavra do Senhor. A obediência aqui, ela não é apenas um adendo à fé, não. Pelo contrário, ela é sua expressão visível. Onde a palavra governa, a vida permanece. Às vezes a gente fica naquele anseio assim de eu preciso permanecer, a gente fica lutando e tal, e às vezes a gente não percebe que a gente só permanece porque a graça nos possibilita isso. O nosso permanecer, o nosso perseverar é porque o Espírito Santo nos ajuda nesse sentido, é porque o Espírito Santo nos sustenta. E como o Israel falou aqui no início, estar juntos aqui é esse alento, é esse refrigério, é onde também o Espírito Santo nos ajuda, através da comunidade de fé, através da comunhão com os irmãos, adorando ao Senhor juntos como famílias. A graça do Senhor se manifesta através desse momento também, quando nós perseveramos a cada semana, participando do sacramento, estando em comunhão com os nossos irmãos, vencendo as dificuldades, juntos, acima de barreiras de igreja ou de qualquer denominação ou tradição, juntos permanecendo em obediência ao Senhor. Aqueles que perseveram, aqueles que continuam, é porque de verdade o Senhor governa, a sua palavra tem governado sobre as nossas vidas. Jesus, ele encerra aqui o Sermão do Monte, lembrando que o teste virá. Eu ia falar infelizmente, mas não, nem sempre é infelizmente. Mas o teste virá, a nossa fé será testada, a nossa fé encontrará momentos de teste. A tempestade, ela não é uma possibilidade distante, ela é uma certeza, vai chegar. Amém? Érica rindo, vai escapar não, Érica, tu também. A tempestade vem, é uma certeza. Mas a pergunta final não é o quanto nós temos ouvido, nem o quanto nós admiramos o ensino do Senhor, que nos traz essa emoção, tão boa, não. Mas sobre o que nós estamos construindo a nossa vida. Essa precisa ser uma pergunta que nos visita a cada amanhecer. Sobre o que está sendo construída a nossa fé. É sobre os meus pensamentos, sobre as minhas próprias ideologias, é sobre o meu próprio planejar, é sobre os meus gostos pessoais, sobre as minhas afinidades, ou é sobre Cristo, esse firme fundamento, aquilo que a gente consegue confiar de verdade, que foi fiel até a morte de cruz. Na palavra desse Cristo é que nós podemos confiar. Nós precisamos reanalisar nossa vida, precisamos refletir a respeito dessas coisas todos os dias. Isso vai reverberar sobre toda a nossa vida, sobre as nossas relações, sobre trabalho, sobre família, sobre tudo. Isso vai refletir. Antes de tudo, reflita. Nós temos sido fundamentados corretamente? Onde é que nós estamos construindo a nossa vida, Somente aquilo que é firmado na palavra de Cristo permanece quando tudo é abalado. A história, você vai olhar a história, e grandes coisas abalaram a humanidade, Grandes eventos assim trouxeram grandes feridas para a humanidade, seja grandes pandemias ou grandes guerras, deixaram as suas marcas na humanidade, de sofrimento, de dor. E grandes acontecimentos, na história do mundo, têm as suas consequências até hoje. Mas a única coisa que nós podemos confiar e agarrar firmemente não são governos, não são amizades, não é a nossa própria família às vezes. Não, a gente precisa confiar, a gente precisa se relacionar. Não é um convite aqui à individualidade, não, ao individualismo, não, mas se relacionar com todas essas outras coisas
se relacionar com todas essas outras decisões, entendendo que aquilo que não muda é a palavra de Deus. Isso permanece firme quando todo o restante é abalado. Por isso nós somos convidados a uma pergunta, a uma reflexão maior, né? Qual que é a nossa missão diante de tudo isso? Diante de tudo isso que a gente aprendeu no Sermão do Monte, diante de tudo isso que a gente escutou do próprio Jesus, narrado aqui por Mateus, diante de todas essas palavras relevantes, nós precisamos aprender a estar vivendo hoje à luz do fundamento certo. A gente falou sobre discernimento, né? No texto passado. A gente precisa discernir. Como igreja, a gente precisa amadurecer para poder discernir se a nossa vida está fundamentada da maneira correta. Às vezes a gente acha que está tudo ok. E lembra do que eu falei no início? Não que eu seja um grande teólogo, nada, não, mas às vezes a gente chega num momento que a gente pensa que a gente está convicto sobre todas as coisas, né? A gente tem convicção sobre muitas coisas, sim. Tem dúvidas sobre outros, mas nessa área aqui eu tenho certeza que eu estou completamente certo. E o outro, que se ferre. Está duvidando, ele está errado. E a gente para e reflete sobre as palavras do próprio Senhor. E aí tudo na nossa vida é transformado. E aí as coisas começam a fazer mais sentido. As cobranças, né, morais começam a aliviar. A gente começa a cultivar uma vida que é muito menos por cobrança e muito mais por relacionamento nesse reino, que é um reino de verdade, é um reino de justiça. Então nós somos convidados nesse sermão a uma missão: viver sobre o fundamento correto. Esse é o encerramento do sermão, mas poderia ser o início de tudo. Nosso convite hoje nós precisamos examinar o fundamento das nossas escolhas. Nós escolhemos todos os dias, as nossas mentes, nossos entendimentos, nossos corações. Nós disciplinamos a nossa vida a escolher coisas, às vezes até no modo automático, todos os dias, sem refletir, sem levar em consideração o nosso Senhor. Nessa manhã, eu quero te convidar a isso. Reflita sobre qual fundamento nós temos tomado as nossas decisões. O que sustenta você quando os planos falham? Qual fundamento que tem me sustentado? Quando as nossas decisões, a gente percebe que decidiu coisas erradas. Nossa igreja precisa avaliar essas decisões, de maneira comunitária também. Viver decisões, tomar decisões que nascem da palavra, e não apenas da nossa conveniência, não apenas daquilo que nós achamos certo. Como é que a gente encontra isso? É tomando decisão sozinho? Não, é contemplando a comunidade de fé. A gente quer caminhar nesse sentido, a gente quer caminhar naquele sentido. Juntos a gente vai discernir isso. Escutando a voz de um, escutando a voz de outro, discernindo pastoralmente, nós conseguimos caminhar de maneira mais sábia. Segundo ponto dessa aplicação, dessa missão que nós temos: não confunda proximidade com fidelidade. Ouvir com frequência não substitui viver sob essa autoridade. Entenda isso. Ouvir com frequência é rito, é caminho, pode ajudar, mas não é o fim, não é o critério final. Viver sob a autoridade dessa palavra, sob a autoridade da palavra de Jesus, muda todas as coisas. Somos chamados a formar discípulos moldados por essa palavra. Não apenas discípulos que vão ouvir o que a gente tem a dizer. Não. Somos chamados a formar discípulos que ouvem a palavra. Por isso que a gente fala que o discipulado é uma via de mão dupla. Porque são dois discípulos caminhando juntos a parecer mais com Jesus, através da sua palavra. Por isso, 3. Construa hoje o que sustentará você amanhã. Nós precisamos... Isso é muito para o nosso tempo que a gente tem vivido, né? De cultivo. Sem pressa, sem cobranças exageradas, sem expectativas fora da realidade, né? Lançar a semente. Lance a semente hoje. Se esse sermão está fazendo sentido para você, em algum relacionamento que você tem, se é no relacionamento conjugal, se é em alguma amizade, se é algo a nível parental, se é no seu trabalho, se é em alguém que você enxerga que precisa ser alvejado pela palavra do Senhor,
precisa ser discipulado, cuidado, ou alguém que não conhece a fé, mas precisa escutar dessa fé que transformou as nossas vidas. Comece hoje, lance semente, cultive, construa hoje aquilo que vai sustentar amanhã a vida dessa pessoa. Talvez a gente não vai colher os frutos de todas as pessoas que a gente encontra nas nossas vidas, mas a gente lança a palavra, a gente lança a semente que vai crescer e em algum momento ela vai frutificar e vai gerar frutos para o reino de Deus, porque o reino não é nosso, né? Nós não estamos construindo coisas para nós, estamos construindo coisas para o reino de Deus. O fundamento ele é estabelecido no cotidiano, antes da tempestade chegar. Por isso cultive. Se as coisas estão bem, se as coisas estão corridas, foi corrido para mim também essa semana. Corrido muito mais mentalmente, que eu passei 3 dias em casa só lidando com a ansiedade. Mas se as coisas estão corridas, se as coisas estão bem, às vezes a gente não sabe como resolver, porque a bola de neve já está grande. Sabe qual a melhor resolução? Ora ao Senhor, confessa os seus pecados, os seus medos, as suas angústias, confessa ao seu irmão, procura alguém de confiança, confessa os seus medos. Isso vai te ajudar a caminhar mais uma milha, isso vai te ajudar a perseverar um pouco mais, e isso é plantar hoje, para que amanhã as coisas melhorem, para que amanhã as coisas estejam um pouco mais fundamentadas. Quem nunca passou por um problema difícil, e quando foi lá na frente e venceu esse problema, e quando foi lá na frente, passou pelo mesmo problema, e parece que aquilo foi tranquilo, né? Aquilo não abalou tanto a sua vida. Por quê? Porque você de alguma forma foi guiado a enfrentar e plantar algo na primeira vez que você passou. E quando o segundo momento veio, a sua vida estava um pouco mais fundamentada e mais confiante no Senhor. Uma igreja firme, ela vive organizada em sua missão, nos seus relacionamentos, segundo a palavra do Senhor. Toda a nossa missão, todo o nosso propósito precisa estar fundamentado nisso. E último, confie na graça que nos sustenta. Confie, confiança. Obedecer é confiar. Sabe quando alguém chega e fala assim, faz isso daqui que vai dar certo, e a pessoa tem uma caminhada maior, tem mais experiência. Às vezes a gente vai lá, né, e fala, não vou fazer isso não, e lá na frente fala, era para me ter seguido esse conselho, né? Pronto. As pessoas sábias têm muito a contribuir com as nossas vidas. As pessoas mais velhas têm muito a contribuir com as nossas vidas. Às vezes não faz muito sentido, mas escutar, submeter aquele conselho, vai nos ajudar muito a caminhar. Agora, isso requer confiar. A gente não sai aceitando o conselho de qualquer pessoa. Não. A gente aceita o conselho de pessoas que convivem com a gente, que tem uma relação, que a gente confia, que aquela pessoa tem boas intenções, né, também. É necessário isso. Agora imagina, nós somos convidados a confiar toda a nossa vida em Jesus. Toda a nossa vida no nosso Senhor Jesus, que nos salvou, mas que não é só o nosso Salvador, é nosso Senhor, que nos sustenta e que governa as nossas vidas. Quando nós encontramos o Senhor, nós falamos assim, Deus, eu entrego todas as minhas dificuldades, todos os meus dilemas diante de Ti. E eu não sei como é que o Senhor vai resolver isso, não sei quais caminhos o Senhor vai tomar para me ajudar nesse sentido. Não sei como o Senhor vai exercer misericórdia sobre as nossas vidas, mas eu sei que o Senhor é poderoso, da mesma forma que venceu a morte, da mesma forma que foi misericordioso comigo em me salvar, também é poderoso o suficiente para governar a minha vida. Eu não posso fazer isso sozinho. Nós não podemos fazer isso sozinho. Não podemos. Mas em Cristo, confiando no Senhor, nós conseguimos. O título do sermão aqui, quase sai errado ontem na publicação no Instagram, sobre o que nós estamos construindo, né? Sobre o que nós estamos construindo a nossa vida, sobre o que nós estamos construindo a nossa fé, sobre o que nós estamos construindo as nossas relações, sobre o que nós estamos fundamentando, né? Construindo, sobre que fundamento nós estamos fazendo isso. E o convite fundamente isso sobre as palavras do Senhor. Obedeça, submeta. Ele é amoroso, Ele é misericordioso,
Ele é justo, mais do que qualquer um sábio, mais do que qualquer uma pessoa experiente, mais experiente do que nós. Ele é perfeito, Ele é bom, Ele é bom. Esse é o caminho de graça que o Senhor está nos convidando. Confiar nele toda a nossa vida. Amém? Então, cultive isso hoje, cultive essa confiança que o Senhor nos surpreenderá nesse sentido, nas nossas relações, principalmente na nossa relação com Ele. Amém?